E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o sorteio da Copa Libertadores da América. O São Paulo que conheceu o seu adversário, o Atlético Nacional da Colômbia, revanche de 2016. E quero que você deixe aí nos comentários. Acha que o São Paulo passa? Comenta aí pra gente. Bora assistir o vídeo, ver tudo que a mídia falou sobre o sorteio. No final, você sabe, eu volto, trago a minha opinião nos meus comentários e a gente vai falar muito. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Você que está do lado da bancada SEMI, lembra da SEMI de 2016? 16. Que o Borja fez um estrago. Depois o Palmeiras foi lá e contratou. O cara não fez nada aqui. Teve gente indo lá buscar ele no aeroporto. E Guerra também. Depois queria mandar ele. Os caras queriam mandar ele embora. Eu nunca fui lá. Isso eu nunca fui, não. Eu não. Borja é culpa de vocês. Meu não. Meu não. Mas eu achei curiosa essa lembrança de Eduardo de Desculpa, Menezes. é que me marcou, porque eu Porque lembrei quando falou de 2016, Atlético Nacional e São Paulo, a primeira coisa que ele lembrou foi o Borja. É. Mas ele se esqueceu da arbitragem. É isso. Ele ignorou. O apito ali também. Funcionou, né? Sim, sem dúvida. Mas esse confronto aí, na visão do São Paulo? Difícil. Difícil. É um time que passou no grupo mais equilibrado da Libertadores, que, de certa forma, eliminou o Bahia, de Rogério Ceni, que o torcedor são paulino tem grandes lembranças, mas é um confronto pesado, muito bem treinado o time do Atlético Nacional. Javier Gandolfi, ex-zagueiro, coloca o time para jogar para frente. É um time que tem jogadores de muita velocidade. O Inestrosa, então, é um jogador que faz fumaça, faz bagunça ali na frente, mas a gente precisa ver porque o Atlético Nacional é um dos times que tem mais jogadores com potencial de saída. Bem lembrado. Vários jogadores chamaram a atenção. A gente sabe que o futebol colombiano tem essa veia, né, de ser um exportador, ainda mais que o futebol brasileiro. No Brasil. Então, o Atlético Nacional pode ser bem desfalcado na janela. Aí ele pode perder alguns jogadores. O Inestrosa, inclusive, desperta interesse de clubes brasileiros. Então, o meu pé atrás, em relação ao Atlético Nacional fazer um confronto ainda mais difícil, é se perder muitos jogadores. O São Paulo, na minha visão, tem condição de fazer um bom jogo, de se classificar, mas vai ter de se atentar que é um adversário mais complicado do que qualquer um dos que ele enfrentou na fase de grupos. Um adversário que lá na frente tem muito argumento ofensivo. Então agora o sarrafo na Libertadores sobe. O Zubeldia tem um trunfo que é ser muito forte fora de casa e vai precisar para trazer um bom resultado do primeiro jogo para o Morumbi. Mas é um jogo, se o Atlético Nacional mantiver esse elenco, o que eu dificilmente acredito que aconteça, é casca grossa, adversário pesado também. O Prates, nessa mesma cadeira, Bubu disse que estava esperançoso e acreditava nas palavras de Zubeldia. Continua. Ele disse, ele prometeu que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Vai pro Tetra, já falou já aqui. Vai pro Tetra, o Bubu já avisou já. Ele falou que independentemente do adversário... Esse caminho, então esquece, o Zuba Não, prometeu. falou que pode colocar em Lima lá na final. São Paulão esperando alguém que vem do outro lado. Ele falou que pra mim, eu acho que ele tá pensando muito lá na frente. Mas São Paulo pra mim é favorito. O Brenner tocou em um ponto que é muito importante, Edu, que é essa possível janela do meio do ano que pode desfalcar alguns times, ainda mais os que têm menos condição financeira para segurar os principais jogadores. O Atlético Nacional entra muito nisso. São Paulo é um time que no mata-mata é difícil de ser batido. É um time que faz jogos muito duros, perde pouquíssimo fora de casa. Com o Zubeldia não perdeu ainda em Libertadores, caiu pro Botafogo, mas perdeu nos pênaltis, né? Depois de 2 empates. Vejo o São Paulo com uma pequena vantagem, mas também o São Paulo inteiro. São Paulo com todo mundo à disposição. São Paulo muito desfigurado ou com desfalque, aí muda a conversa. Mas São Paulo, para mim, tende a passar desse confronto. Barreira do Atlético Nacional é janela. Janela. O São Paulo é o departamento médico. É isso aí. Mas acho que o vento vai soprar a favor do São Paulo. Né? Como assim, vento? Acho, cara. Porque o Nacional não deve ser o mesmo Atlético Nacional. Se fosse o de hoje, era um adversário cafuçudo. Viu, Tinhoso. Cafuçudo. Você Cafuçudo? Tem que, aqueles que você tem que contar, sabe que pode perder fora. Você faz em casa, tem que ver saldo. Foi assim na primeira fase, né? Contra os brasileiros, ele fez a lição de casa sempre. Então, é um adversário difícil desse aspecto. Mas tem o Murumbis na volta. Eu acho que isso conta no confronto equilibrado como esse. A moeda caiu para cima de novo pro São Paulo. Eu acho que sim. Agora, o caminho é ruim. O caminho do São Paulo é muito ruim. Porque tem que passar pelo Atlético Nacional para ver se vai passar, por exemplo, pelo Botafogo, para ver se vai pegar River ou Palmeiras. Pelo amor de Deus, isso é uma barreira atrás da outra. Não, mas eu só tenho uma coisa, ô Zé, só para te lembrar,
você que está em casa e está acompanhando, foi o sorteio da Libertadores. Muita gente aqui. Esse aqui pode ficar de pé. Não, e aqui já começa uma loucurada que você não aguenta. Ó, São Paulo não passa pelo Atlético Nacional, Ricardo Franco. Esse Atlético Nacional vai levar goleada. O Lima. Também, ó, vocês são muito clubistas. Tem também um aqui falando. Ó, o Zé voltou, o Júlio. Tá muita gente celebrando a volta. Estamos analisando o clube. Vamos ver se o Felipe Mota e o também vai ter volta, Plihal vão emprestar. Então, talvez o Lucas volte. O Lucas vai dar mais ou menos esse horário, 2 meses, 3 meses. O Lucas volte. Tem que voltar uma hora também, né? Tem que ver como é que... Mas esse São Paulo é muito bipolar, Zé. Joga bem na Liberta, depois vai lá e no Brasileiro. Que São Paulo que vai enfrentar o Atlético Nacional não pode ser esse bipolar aí, não, né? Mas do jeito que você está dizendo, então a gente esquece tudo que falou agora. Ei, boa, Zé, boa. O Prato está valendo Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa, Zé. Obrigado. O Breler também, Libertadores e Brasileiro. Do jeito que você falou aí. Vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar. Alô, respeitável. Rebobina. São Paulo. Esse São Paulo da Libertadores. O forte, o bom, que o Zubeldia prometeu que vai pra final. Existe uma diferença entre os adversários do Campeonato Brasileiro, que são mais difíceis, do que alguns adversários que eles já enfrentaram na Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano está muito forte. Muito forte em termos de equilíbrio. Refresco pra mim. Não tem... mas o São Paulo eu acho que o São Paulo, voltando esses jogadores, eu acho que o São Paulo eu sempre falei aqui, que o São Paulo, para mim, os 11 titulares, é um time muito forte. O duro é o elenco quando precisa do banco, que ainda é molecada. Mas assim, se você tiver, por exemplo, meio campo, Alisson e Pablo, você tem o Marco Antônio como peça de reposição. Né? O Caleri está fora. Então você tem o André Silva ali, mas dependendo, você pode colocar o Luciano ali na frente com o Lucas e com o Oscar por dentro. Então, assim, é um time muito forte. Só tá vivo por isso, né, Zé? Porque ele tem de onde tirar. Teve uma molecada entrando bem. O Ferreirão é impressionante esse menino. Ele também acha. Impressionante. O Alexandre, né? O outro menino também, o Matheus Alves. Matheus Alves, desculpa. É que são muitos jogadores, eu já estou numa idade que já começa a confundir mas é tudo. muita molecada. Mas o menino é bom. Então, assim, ele conseguiu, nas adversidades, o Zubeldia conseguiu encontrar jogadores aí para suprir a ausência de alguns jogadores. Mas dentro do possível, 11 jogadores do São Paulo, os titulares contra o Nacional, acho que o São Paulo... Acho que do Atlético Nacional passa. Daí pra frente eu não sei. Sabe o grande problema, né, professor? Que nós estamos falando aqui, São Paulo e tal. Imagina um Atlético Nacional falando, tem que jogar contra o São Paulo. Imagina isso, na né? Rádio Caracol. Muito mais a mesma coisa a LDU falando, vamos jogar contra o Botafogo. O Botafogo tá crescendo, olha, tá fazendo... Então, assim, imagina na Rádio Caracol. Aquele lá que fica... Mas vamos combinar também, né? Vai passar. O tal do Botafogo não dá sorte. Então a gente até acredita no lema da torcida passado, Brelê, do deu super certo. Mas ano passado, eu me lembro. Esse é o Botafogo que eu... Tirou. Opa! E o São Paulo perdeu para o Bahia, e muita gente não estava falando, tragam o Dorival, porque não trouxeram o Dorival? O Dorival empatou lá com Vitória, e parte da torcida ainda não, continua achando que o Zubeldia é a questão do São Paulo, Arnaldo, que perdeu. Milagrosamente não mudou de posição no campeonato, né? Esse foi o Rian Francisco chutando uma bola para fora. Milagrosamente não perdeu nenhuma posição no campeonato, porque todo mundo perdeu também, né? Quem tá brigando aí na parte de baixo da tabela. Mas jogou mal, né? Jogou mal, sobretudo no primeiro tempo. Bahia foi muito melhor. Aliás, o time do Bahia, quando encaixa bom jogo, é um time muito bom, criativo e tal. Esse é um jogo assim, talvez o São Paulo perdesse com os titulares, com o Zubeldia, com o diretor de futebol e com o presidente que estava na final da Champions League. No dia que o São Paulo estava jogando, enquanto o diretor de futebol estava de férias e o técnico estava suspenso. Né? Então, nesse contexto, é outra comparação com o Internacional de Porto Alegre. São idênticos, aliás, os caminhos. Né? A gente viu o sorteio há pouco, eles estão na Libertadores, eles estão na Copa do Brasil e estão jogando contra o rebaixamento no Brasileiro. Os comandantes do Internacional de Porto Alegre também estavam na final da Champions League. Enquanto levarem isso como brincadeira o Campeonato Brasileiro, eles vão sofrer. Né? Acho que o São Paulo tem agora uma partida ainda a fazer antes da parada, depois da data FIFA contra o Vasco, que virou uma decisão. Talvez com alguns retornos, né? Talvez com um ou outro retorno. Mas o time que foi para campo contra o Bahia era um time muito frágil, né? Com um ataque de meninos. O Vessone falou, não tem um atacante beirado no Corinthians. Todos os atacantes
do São Paulo são do sub-20, de beirada, de centroavante, meia, né? E mais uma vez, um ou outro conseguiu equilibrar o jogo, foi o Luciano, o Rafael, o Arboleda, esses que são da espinha dorsal do time, né? Aí depois o pênalti no Ferreira, o Luciano fez o gol, até o São Paulo fez um abafo ali para tentar empatar o jogo final, não foi... O problema não é perder do Bahia e Salvador, né, Tirone? É perder para o Mirassol em casa, não ganhar do Sport em casa, não ganhar do Fortaleza em casa. Essa é a campanha, esse é o problema. Enquanto tiver essa situação, e para mim, o Vessone falou da janela. Mesma coisa para Internacional, para Vasco, que tem 3 competições, só que não está na Libertadores, que estão em situação difícil no Brasileiro. Esses times, São Paulo, Vasco, Inter, não têm elenco para jogar 3 competições. E não terão depois da janela. Eles vão... Meus amigos, o São Paulo que conheceu o seu adversário na Copa Libertadores da América, que tem uma chave bem difícil, se passar pelo Nacional, encara o Botafogo, provavelmente Botafogo ou LDU, nas quartas de final. E, bom, o que você me diz do Atlético de Nacional? É um time que fora de casa, eu acho que pode incomodar o São Paulo, mas não creio que incomode o São Paulo no Morumbi, principalmente com os reforços, ou a volta dos principais jogadores do São Paulo na parte final da temporada, né? Depois da parada pro Mundial. A grande questão é o futebol que o São Paulo vem jogando, que é um futebol pífio, futebol ridículo. Você pode colocar isso na conta dos desfalques e você pode colocar isso na conta do treinador, fica a seu critério. Eu acho que os dois lados têm culpa. O São Paulo tá com quase um time de desfalque e o São Paulo, mesmo com os reforços, não tem um padrão de jogo definido. Se você parar para pensar, quando o Lucas voltou, quando o Oscar voltou, qual foi assim... Fez tanta diferença assim? Não é como se o São Paulo fosse um time organizado. Não é como se o São Paulo fosse um time organizado e estivesse faltando só as peças para fazer esse time jogar. O São Paulo, mesmo com o Oscar, é um time desorganizado. O São Paulo, mesmo com o Lucas, é um time desorganizado. Por quê? Quando o Lucas tá, o Lucas tem que fazer tudo. Quando o Oscar tá, o gênio do Zubeldia coloca o Oscar de segundo volante. O gênio do Zubeldia coloca o Oscar aberto pelo lado esquerdo. Não é como se o São Paulo fosse um time que tivesse um padrão de jogo bem definido e estivesse precisando só da volta das peças dos jogadores que estão machucados para esse time encaixar. O São Paulo não parece que vai embalar em momento nenhum. O São Paulo não parece estar encaixado em momento nenhum. Não é como se o São Paulo tivesse um padrão de jogo definido e, tecnicamente, os jogadores não conseguem cumprir o que é determinado pelo técnico. Na verdade, é muito pelo contrário. Parece que o São Paulo é um catado dentro de campo que não sabe o que fazer, que não sabe como atacar, que não sabe como defender. A nossa sorte é que o Rafael está em grande fase, que o Arboleda é um grande zagueiro, que o Alan Franco também é um grande zagueiro. É que a zaga do São Paulo é uma zaga forte. A nossa sorte é essa. Senão o São Paulo estaria pior do que já está. Um time que consegue perder para o Mirassol como perdeu, ser dominado para o Bahia como foi dominado, e sim, o São Paulo foi bem dominado contra o Bahia. Parecia outro esporte, parecia que o Bahia estava jogando um esporte e o São Paulo estava jogando outro. E esse time é o time que vai brigar pela Libertadores. Eu acho que o São Paulo pode sim passar na força da camisa, na força do ódio, na força do Morumbis contra o Atlético Nacional nas oitavas da Libertadores. Mas, sinceramente, daí pra frente, eu não vejo o São Paulo com um mínimo de favoritismo mesmo decidindo no Morumbi. Porque o São Paulo não tem um time organizado. Pra mim mudar essa opinião, sinceramente, o São Paulo vai ter que jogar muita bola na volta do Mundial. Mas muito. O São Paulo vai ter que começar a jogar voando, meter gol e jogar. Porque só assim pra gente acreditar, cara.
O São Paulo tem sim uma camisa pesada, o São Paulo tem sim uma força estrondosa na Libertadores. O Morumbi, principalmente para os times sul-americanos, é um terror. Os caras, pelo próprio Botafogo, olha o time que o Botafogo tinha ano passado e olha o sufoco que o Botafogo passou para eliminar o São Paulo. Aquele time do São Paulo, ele era bem limitado. Bem limitado. Era um time organizado, ok. Ao contrário desse time, que esse time não tem organização. O time do ano passado era um time organizado, mas era limitado. E mesmo assim o Botafogo suou sangue para desclassificar o São Paulo. Por quê? A força do Morumbi, a força da camisa. Mas esse ano, será que a camisa e o Morumbi vai dar conta de carregar um time desorganizado? Vocês acham? Que é o que parece, para mim o São Paulo é um time desorganizado, um time completamente sem padrão de jogo. Para mim o São Paulo consegue sim passar pelo Nacional. Mas a grande questão é quando pegar o Botafogo, a LDU, lá na frente o River, o Palmeiras. E aí? Com um time desorganizado, será que passa desses caras? Com um time desorganizado, será que o São Paulo consegue pontuar para sair de perto da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo pega um time forte, pega um Flamengo da... E aí? O Zubeldia vai ter que fazer milagre com esse time. Eu já disse aqui várias vezes. Eu entendo que os reforços, ou melhor, os desfalques, causam um grande prejuízo ao São Paulo. E principalmente, eu entendo que, ou eu vejo que o São Paulo dessa temporada é um time que corre menos. É sim um time que corre menos. Você não tem Nestor, você não tem Michel Araújo, você não tem Rato, você não tem aqueles caras que correm. É um time que corre menos. Mas é um time que tem capacidade de jogar mais. Jogar futebol. E não vem jogando. Seja com os reforços, com o time principal ou sem o time principal. São Paulo teve lampejos de um bom time. Jogo contra o Corinthians, um jogo aqui, um jogo ali. Teve lampejos de um bom time. Depois, só ladeira abaixo. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.